Hoje vamos falar sobre 11 mitos sobre dinheiro que estão desperdiçando seu tempo e energia. Mito número 1. O cafezinho diário está arruinando suas finanças. O famoso mito do cafezinho. A indústria de finanças pessoais adora dizer que aquele café diário está sabotando sua conta bancária. Mas será mesmo? É verdade. Pequenos gastos podem se acumular ao longo do tempo. Mas vamos ser honestos. Quanto de nós realmente compra um café todos os dias? A maioria não faz. O verdadeiro vilão das nossas finanças está em outro lugar. Saúde, moradia e educação. Esses são os grandes elefantes na sala. Desde os anos 2000, esses 3 itens consomem cerca de 75% da renda discricionária da família brasileira. Compare isso com apenas 50% na década de 1970. São essas despesas recorrentes e substanciais que realmente impactam nossa riqueza a longo prazo. Em vez de se culpar pelo cafezinho ocasional, concentre-se nas grandes decisões financeiras. Pense em maneiras de reduzir seus custos fixos e gerencie suas dívidas de forma inteligente. Falando em dívidas, isso nos leva ao próximo mito. Mito número 2. Toda dívida é ruim. Embora dê haver dinheiro em certas coisas como o pagamento de um cartão de crédito ou o pagamento de um carro que você não pode pagar seja tecnicamente considerado uma dívida ruim, existe algo chamado dívida boa. O exemplo clássico de uma dívida que realmente ajuda no futuro é, por exemplo, você usar uma dívida para obter um empréstimo estudantil e conseguir um diploma avançado como o da medicina. A expectativa é que algum dia seu trabalho como médico vai lhe pagar um salário muito alto, o suficiente para que você consiga pagar essa dívida e também ajudar as pessoas ao longo do caminho com sua profissão. Neste caso, a dívida seria vista como um investimento e eventualmente essa dívida se pagaria e até ainda mais. Então, eu consideraria isso uma boa dívida e ela vai aumentar sua riqueza ao longo do tempo ao assumir certa dívida que realmente é boa. Então, sempre que se tratar de dívida, você deve se perguntar: o valor da dívida que eu vou assumir realmente vai se pagar no futuro? E se a resposta for sim, então provavelmente é uma dívida boa. Outro exemplo comum é a hipoteca da casa. A dívida da hipoteca geralmente é considerada uma boa dívida porque você está construindo patrimônio em sua casa, de preferência a uma taxa de juros fixa. Seus pagamentos mensais podem ser protegidos contra as condições econômicas, além do fato de que ter uma hipoteca pode alavancar o dinheiro que você tem para aumentar seu patrimônio líquido. Deixe-me ilustrar isso com um exemplo bem simples. Vamos dizer que você compra uma casa por R$100 mil e dá uma entrada de 20% ou 20 mil e assume uma hipoteca de 80 mil. Após 5 anos, sua casa valoriza para 120 mil. Então você a vende. Você paga de volta os 80 mil da hipoteca e então fica com 40 mil do valor da venda, já que você a vendeu por 120 e originalmente investiu 20. Então, nem toda dívida é ruim. No entanto, ainda queremos controlar os tipos de dívida que estamos assumindo e, se tomarmos dívidas, queremos garantir que somos capazes de pagá-la de forma responsável, além de servir-nos em algum momento no futuro. O terceiro mito é que você precisa de um consultor financeiro para se tornar rico. Muitas pessoas acham que precisa de um consultor financeiro para investir corretamente. Mas, na verdade, essa não é a razão pela qual você procuraria um consultor financeiro em primeiro lugar. O maior valor que um consultor financeiro pode oferecer é quando você está prestes a entrar em uma fase da sua vida em que será muito mais complicado financeiramente e você só precisa de uma estratégia geral para a sua vida. Isso significa que você provavelmente precisará de algum tipo de serviço, como planejamento de bens, planejamento financeiro para seus filhos e sua família, além de talvez algum planejamento tributário. Mas se você está procurando um consultor financeiro apenas para obter retornos de investimentos, provavelmente não é a melhor ideia, porque a maioria dos consultores financeiros vai colocá-lo em algum tipo de produto padronizado que a corretora ou a empresa para a qual eles trabalham vendem. Se você vai contratar um consultor financeiro, é importante garantir que ele seja pelo menos classificado como um fiduciário. Significa que ele tem a obrigação legal de dar o melhor conselho financeiro possível, mesmo que isso signifique que ele ganhe menos dinheiro. Esse é o ponto que você deve prestar atenção ao escolher um consultor financeiro. Você precisa entender como ele é incentivado e compensado. Em muitos casos, consultores financeiros são compensados por colocá-lo em certos fundos mútuos, e esses fundos pagam a eles antecipadamente. Se você perceber qualquer indício disso, talvez seja melhor evitar esse consultor em particular. Mito número 4. Você precisa acompanhar o mercado. Muitas pessoas acham que, para investir, precisam acompanhar o mercado diariamente. E sinto que muitos iniciantes ficam intimidados com o mercado de ações porque há muito o que acompanhar em termos de empresas e métricas financeiras. Mas isso está longe da verdade. Os melhores investidores são aqueles que conseguem esperar por um longo tempo e, idealmente, são os que simplesmente esquecem a senha da corretora e nunca a verificam. A ideia aqui é que, se você está investindo em um fundo de índice, que é apenas um fundo que possui 500 ou até milhares de ações diferentes, você está basicamente investindo no futuro de todo o mercado de ações. Então,
A melhor coisa para você é simplesmente não mexer nisso e não ficar emocional toda vez que o mercado sobe ou desce, porque o mercado, normalmente, prova que tende a subir com um retorno médio de cerca de 8% ao ano desde o início do mercado de ações lá na década de 20. Investir com sucesso é, em geral, bem entediante. Normalmente, você vai querer escolher alguns fundos e investir neles de forma consistente, e com sorte, nunca checará o desempenho até o momento de sua aposentadoria, quando realmente for retirar esse dinheiro. Tudo o que você realmente precisa fazer quando se trata de investir é estabelecer seus objetivos, definir seu horizonte de tempo e sua tolerância ao risco ao escolher os tipos de fundos que você pode escolher. Mito número 5. Jovens não precisam investir. Muitas pessoas pensam que, se você é jovem, não precisa investir. Deixe-me desmascarar esse mito agora mesmo. Uma das lições mais importantes que posso passar para você, especialmente se você está assistindo a isso e é jovem, é que o tempo está a seu favor e os juros compostos são uma das melhores coisas das quais você pode aproveitar. Muitos jovens acham que, quando são mais novos, não precisam investir, e isso era mais para os seus pais ou quando ficassem mais velhos, como aos 40 anos. O raciocínio dos jovens era que a aposentadoria está tão longe que não precisavam pensar nisso naquele momento. Se você já acompanha esse canal, deve saber que até mesmo o início de 10 anos mais cedo em relação aos seus pares pode realmente fazer você ganhar muito dinheiro no futuro. Vamos analisar um exemplo muito bom aqui. Temos dois investidores, o investidor A versus o investidor B. O investidor A, neste caso, começaria a poupar R$ 2.400 por ano nos próximos 10 anos. O investidor B, por outro lado, aproveita a vida até os 30 anos, começando 10 anos depois, mas depois começa a investir R$ 2.400 por ano durante os próximos 35 anos. Vamos assumir um retorno de 8% no mercado de ações para ambos. E você pode ver que, ao começar 10 anos mais cedo, o investidor A terá mais de 150 mil do que o investidor B, quando ambos tiverem 65 anos. Mas o que ainda é mais impressionante é o que o investidor A parou de contribuir aos 30 anos, ou seja, ele investiu por apenas 10 anos e pronto. Isso significa que o investidor B continuou contribuindo com 2.400 por ano por 35 anos, e ainda assim ficou atrás devido ao atraso de 10 anos no momento em que começou. Portanto, o oposto desse mito deveria ser verdade, ou seja, quanto mais jovem você for, mais você deveria estar pensando em investir hoje. Compare isso com o outro extremo, que é que muitas pessoas, as mais velhas, acham que é tarde demais para começar a investir. E esse é, na verdade, o mito do dinheiro número 6 de hoje. Em um estudo recente, 47% dos entrevistados achavam que você poderia ser velho demais para começar a poupar e investir para a aposentadoria, mas eu discordo totalmente. Mesmo que você esteja nos seus 40, 50 ou 60 anos, isso ainda pode significar de 10 a 30 anos de investimentos pelo resto da sua vida. E o mais jovem que você será é hoje. Então, se você tem 50 anos agora, é pelo menos melhor começar agora do que se estivesse 70 anos. E se você tiver 70 anos, é melhor começar agora do que se tivesse, por exemplo, 80 anos. Precisamos basicamente parar de pensar no passado. Eu sei que é um pouco clichê, mas precisamos viver no presente. E enquanto você ainda estiver vivo, ainda é um ótimo momento para começar a investir. Nunca é tarde demais. O mito número 7 é achar que você não precisa se inscrever nesse canal do YouTube para melhorar suas finanças pessoais. Acho que devemos desmascarar esse mito e fazer você se inscrever agora mesmo. Bem, essa não era o verdadeiro mito do dinheiro número 7, mas você ainda deve se inscrever. O mito número 7 do vídeo de hoje é achar que você precisa atingir um certo número antes de fazer algo. Você vai ouvir isso muito de seus colegas de trabalho, amigos ou familiares. Eles dizem algo como: quando eu ganhar 6 dígitos eu vou tirar férias. Geralmente vem na forma de que, quando eu ganhar X para Y. E o mais assustador para mim é, o quando eu atingir um determinado número, eu serei feliz. Mas o mito que eu quero desmascarar aqui é que, mesmo quando você atinge uma certa quantia de dinheiro, às vezes o Y raramente acontece. Há uma razão psicológica para isso, e ela é chamada de adaptação hedônica, que significa que os seres humanos têm a tendência de voltar ao seu nível base de felicidade, apesar dos altos e baixos da vida. Então, quando você atinge, por exemplo, R$100 mil por ano de salário, pode pensar consigo mesmo: seria realmente bom atingir 200 mil de salário? E o que acontece quando você atingir 200 mil de salário? Você quer 300 mil de salário, e assim por diante. O ponto aqui é que sempre vamos nos adaptar às circunstâncias que nos são impostas. Em vez de nos preocuparmos com quanto dinheiro precisamos para ser felizes, deveríamos realmente refletir sobre os valores e metas que levarão a uma vida de maior qualidade. E se você alguma vez perceber uma oportunidade para isso, apenas haja, certo? O próximo mito é um pouco controverso, pelo menos para algumas pessoas, e é que todos os cartões de crédito são ruins. A dívida de cartão de crédito geralmente se enquadra como uma dívida ruim. No entanto, há alguns casos em que você pode usar um cartão de crédito a seu favor e, na verdade, ganhar dinheiro ou fazer lucro com as empresas de cartão de crédito. Se você for capaz de pagar a fatura integralmente no final de cada mês,
os cartões de crédito podem se tornar uma verdadeira vantagem financeira, desde que você escolha os cartões certos com as recompensas certas. Se não tiver certeza de que pode fazer isso, definitivamente deve evitar cartões de crédito. No entanto, este é um dos mitos porque os benefícios, quando usado com responsabilidade, têm superado de longe o estigma negativo que os cartões de crédito podem ter. Mito número 9. É definitivamente uma visão polêmica. Preço mais alto é igual a maior qualidade. Como seres humanos, tendemos a nos ancorar a qualquer tipo de dado quando se trata de uma decisão de compra. E, muitas vezes, temos apenas o preço como referência. Então, automaticamente pensamos que um preço mais alto significa maior qualidade. Mas isso é algo que a maioria das pessoas provavelmente cai. Definitivamente não é verdade. Só porque algo tem um preço mais alto não significa que seja de melhor qualidade e vice-versa. Tenho certeza de que você pode pensar em alguns exemplos. Um exemplo é você ir a um restaurante com uma estrela Michelin e gastar R$ 1.500 em uma refeição gastronômica que nem mesmo te satisfaz no final. Adivinha? Você vai a uma hamburgueria e pega um hambúrguer de R$ 30 que te deixa satisfeito e é exatamente o que você queria. Em ambos os casos, a comida está sendo trocada por dinheiro. Porque um tem um preço mais alto não significa que tem um valor para você. Portanto, sempre que vemos algo mais caro, devemos sempre questionar o valor que estamos recebendo por essa compra. Os próximos 2 mitos são sobre status e como se apresentar de uma certa maneira. Então, o mito número 10 é: os ricos vivem com ostentação. Muitas pessoas acreditam que os ricos sempre se vestem para impressionar e vivem um estilo de vida luxuoso. Pessoalmente, ser rico não tem nada a ver com o que você veste ou o tipo de carro que você dirige. Na verdade, se resume a quanto dinheiro você tem no banco no final do dia. Muitas vezes, na cultura e nas redes sociais, é mostrado que os ricos dirigem carros de luxo, vão a festas em mansões e usam roupas de grife. Mas em um dos nossos vídeos, dissemos que se alguém está dirigindo uma Lamborghini ou uma Ferrari, você não sabe quanto ele realmente deve naquele carro. Pelo que você sabe, pode ser 90% financiado. A realidade é que muitas dessas pessoas que querem parecer ricas vivem um estilo de vida muito acima de suas possibilidades e estão basicamente te enganando com o que querem que você perceba como uma vida de sucesso. Os realmente ricos, por outro lado, vivem abaixo das suas posses e sabem que foi assim que chegaram lá. Eles eram simples desde o início, provavelmente gastaram dentro de suas possibilidades e não foram exagerados. Isso é comprovado pelo fato de que algumas das pessoas mais ricas simplesmente vestem camisetas, usam jeans, calçam tênis da Nike e dirigem Toyotas. Portanto, precisamos garantir que estamos dissociando a ideia de que viver com ostentação é igual a ser rico. Isso dificilmente é o caso. O próximo mito é que você nasce bom com o dinheiro. Muitas pessoas acreditam que algumas pessoas nascem com a habilidade de lidar bem com o dinheiro, mas isso não é verdade. Ninguém nasce sabendo lidar com o dinheiro. É algo que se desenvolve ao longo do tempo e é algo que você precisa trabalhar de forma consistente. Se você tem dificuldade para lidar com o dinheiro, existem 3 ou 4 passos que você pode seguir para garantir que será melhor com o dinheiro ao final deste vídeo. O primeiro é começar pequeno. Talvez isso signifique apenas verificar sua conta bancária uma vez por semana e estar mais ciente de quanto dinheiro está entrando e saindo. O segundo passo é tentar um orçamento com template. Existe algo chamado a regra 50-30-20, que afirma que você deve alocar 50% do seu orçamento para necessidades, 30% para seus desejos e 20% para a poupança. Você pode começar com esse tipo de orçamento e tentar torná-lo mais fácil para você. Veja se suas finanças se encaixam nesse orçamento e faça os ajustes ao longo do caminho. O terceiro passo que você pode seguir é simplesmente conversar sobre suas finanças com alguns amigos e familiares. Ter conversas sobre onde suas finanças estão e onde você quer que elas cheguem pode ser de grande ajuda. E o quarto passo é continuar sempre aprendendo sobre finanças, seja pesquisando online, lendo livros, publicações ou até mesmo assistindo a alguns canais do YouTube sobre finanças. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.